Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Renato. Boa noite, Renato. Lucas Ribeiro, do Jornal Globo. A concentração foi um ponto forte do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Hoje tiveram 2 erros individuais. O quanto essa possível falta de concentração tem pesado nesse momento com 3 derrotas consecutivas no Brasileiro? Boa noite a todos. Você colocou muito bem. Infelizmente, a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Você vê que nós tivemos 3 derrotas no Maracanã. Com todo o respeito a todas as outras equipes que nós enfrentamos, seja Cruzeiro, seja Flamengo e hoje o Palmeiras, nós falhamos nos gols. Então essa concentração que eu cobro bastante deles, que eles têm que ter o tempo todo, porque a gente tem enfrentado adversários acima da média e eles são letais. Se der mole, eles vão fazer. Foi o que aconteceu nesses últimos 3 jogos. Mas mesmo a gente tendo perdido esses 3 jogos, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro que nós jogamos muito mal, a equipe vem jogando bem. Ela vem jogando bem. O que a gente precisa melhorar, 2, 3 coisas. Uma é a concentração durante os 90 minutos. A outra, a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade para a gente ter precipitado bastante e tem desperdiçado lances bons para a gente, próximo e dentro da área do adversário, por não termos procurado fazer a melhor jogada. Para isso, essa tranquilidade e essa confiança eu passo para eles. Mas em determinado momento a gente tem se precipitado. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Renato, o Fluminense chegou à 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro e está se distanciando do bloco de cima. Nesse momento já são 10 pontos para o vice-colocado. O presidente recentemente deu declarações dizendo que o Fluminense brigaria pelos 3 títulos. Queria saber como você enxerga a briga do Fluminense no Brasileiro e se você pretende priorizar alguma competição. Não, a gente não vai priorizar a competição. É o calendário do futebol brasileiro mesmo. O Fluminense está em 3 competições porque é clube grande. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o desgaste é muito grande. Ninguém está dando desculpa aqui, mas tirando as 4 equipes que foram para o Mundial, os 4 clubes, todo mundo teve férias, todo mundo teve uma mini pré-temporada, todo mundo pôde recuperar seus jogadores, enfim, está todo mundo de tanque cheio. E as outras 3 equipes, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, que estiveram no Mundial, voltaram antes da gente. O último a voltar foi o Fluminense. Praticamente a gente teve nem um dia de folga. Eu dei um domingo de folga para eles recuperarem da viagem. Então o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu mudo a equipe, justamente por isso, porque ninguém aguenta a cada 3 dias entrar em campo e ter que correr o tempo todo. Tenho mudado a equipe, volto a repetir, a equipe tem jogado bem, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro. Agora, o que a gente precisa melhorar urgente e bastante é o foco. O foco, aquele mesmo foco que a gente teve na Copa do Mundo, a gente precisa ter aqui também, mas é durante o tempo todo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um grande primeiro tempo. Aí no último minuto do primeiro tempo, nos descontos, nós tomamos um gol. No início do segundo tempo, mais uma falha nossa, tomamos o 2º gol. É difícil, eu sempre falo para eles, no futebol é difícil fazer o gol, independente do time que você tem. É difícil. O que a gente não pode é proporcionar essas falhas para que a gente dê chance para que o adversário faça os gols na gente. Boa noite, Carlos Tinoco, do Jornal da KTO 1902.
ou passe ou cabeceio, enfim. É nessa situação próxima dentro da área que o desespero, eu sempre falo para eles que é do adversário. E muitas vezes parece que o desespero é nosso. Isso que não pode acontecer. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. A experiência que eu tenho, as dicas que eu dou para eles, e mostro na parte prática também dentro do campo. Agora, quem entra em campo é o jogador. O treinador, eu sempre falo para vocês, não é o Renato, é qualquer treinador. A participação do treinador durante a semana é 60%, 65%, 55%, 60%. O resto é do jogador que entra em campo. O jogador também tem que ter essa responsabilidade. Não pode ser responsável o treinador 100% por tudo. O treinador ensina, mostra o melhor caminho, corrige. Agora, os 30%, 35% são dos jogadores. É aí que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Você pode ver que todos os gols que nós tomamos dos outros atacantes, eles tiveram a tranquilidade dentro da nossa área. Essa tranquilidade que eu falo para eles terem também. De pênalti, eu pude reparar você muito eufórico, muito tentando passar uma orientação para o Fábio. Eu vi até um membro da comissão técnica lá no campo passar alguma coisa para ele. Queria saber se você podia compartilhar com a gente qual foi a orientação que você passou naquele momento, também se ganhando de 1-0, jogando melhor que o Palmeiras até. Se foi para arrumar a defesa, o que você pode comentar para a gente? Eu dei Obrigado. as dicas do jogador que entrou, as características dele. É um jogador forte, é um jogador jogando pelo lado esquerdo, o destro, que ia cortar bastante por dentro e chutar. Da mesma forma que a gente estava tendo cuidado do lado esquerdo da nossa defesa, essa era a dica que eu passei para ele tomar cuidado, que esse jogador ia cortar para dentro e ia bater em gol. Renato, boa noite, Giba Pérez do GE. Hoje o Cano fez o gol de pênalti, o Fluminense voltou a ter um atacante fazendo gol que não acontecia desde o jogo contra a Inter de Milão, justamente o Cano de cabeça. O Fluminense tem tido uma certa dificuldade em fazer gols nesses últimos jogos, né? Teve só esse gol de pênalti nas últimas 4 partidas. Você acredita que essa posição de referência de ataque é uma necessidade do Fluminense agora na janela de transferência? Cara, desculpa, talvez eu não vá responder a tua pergunta, ou talvez responda a tua pergunta. A tua pergunta ela é boa, mas eu vou te responder da forma que essa é uma conversa que eu tenho com o presidente. Fica reservado entre eu e ele.